Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien. Professora Daniele Pires com vocês agora e mais uma classe de língua espanhola. Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho das palavras heterogênicas. De que se tratam essas palavras? Bom, vejam bem, hétero significa diferente, genérico vem de gênero. Então, nós vamos falar das palavras que possuem um gênero diferente do português e espanhol, certo? Nas aulas passadas, nós estudamos os artigos e vimos aí que, assim como no português, eles vão ter a sua classificação definida e indefinida. E hoje nós vamos focar basicamente nos artigos definidos. Quais são eles? El, la, los, las, desculpa. Então, a partir desses artigos, nós vamos ver que algumas palavras na língua espanhola, elas vão se diversificar em gênero. Então, heterogenéricos são basicamente as palavras que mudam de gênero, né, de um idioma para o outro. Por exemplo, se é masculina no português, ao passar para o espanhol, torna-se feminina. E vice-versa, certo? E aí vamos ver alguns exemplos dessas palavras. São masculinas e levam o artigo el, que significa o, né? As seguintes palavras: arbol, sentinela, cobaio, cólico, color, desordem, dolor, equipo, estante, estreno, fraude, origen, pétalo, puente, rezo, tulipán. Todas essas palavras, quando forem pronunciadas, serão pronunciadas com o artigo masculino. El árbol, certo? Como é que eu falo no português? A árvore, né? El origen, como é que eu digo isso no português? A origem. El desordem, como é que eu falo no português? A desordem, certo? Então, é ao contrário, gente. Essas palavras aqui no português, elas são palavras femininas. No espanhol, elas passam a ser masculinas. Professora, são apenas essas palavras? Não, não são apenas essas palavras. Não tem como a gente estudar em uma única aula a lista de todas as palavras heterogenéricas. É uma coisa que nós vamos aprendendo de forma gradativa, de acordo com o que a gente vai estudando. Nós vamos percebendo isso nas leituras, nos textos, certo? Nas escutas. É o contato em si com o idioma que me faz conhecer as palavras heterogenéricas. São palavras femininas. Quais são elas? Alarma, barraja, cárcel, estratajina, hiel, labor, leche, miel, nariz, paradoja, protesta, rádio, risa, sal, sangre, señal, sonrisa, tarjeta. Por exemplo, no português a gente diz o sal, né? No espanhol nós vamos dizer la sal. O sangue no português. No espanhol nós vamos dizer la sangre. O sinal no português. No espanhol nós vamos dizer la señal, certo? E assim por diante. Gente, aí algumas curiosidades bem interessantes. Primeiramente, todas as letras do alfabeto espanhol, eles são letras femininas, né? Eu vou usar o artigo lá para nomear essas letras. Eu vou dizer lá, lá B, lá C, lá AT, lá I, certo? Diferente do português, que as letras do alfabeto são masculinos, né? Nós falamos o A, o B, o C. No espanhol, não. No espanhol, nós vamos utilizar lá, certo? Outra coisa, uma curiosidade bem importante. Todas as palavras terminadas em AJE no espanhol serão palavras masculinas. Eu vou dizer el viaje, el paisaje, certo? No português, essas palavras são femininas. A gente diz a viagem, a paisagem, né? No espanhol, não. Essas palavras terminadas em agem, no português, elas passam a ser escritas com AJE no espanhol e são masculinas. El viaje, el paisaje e todas as palavras terminadas em arre. Outra curiosidade importante todas as palavras terminadas em umbre são femininas no espanhol. Elas derivam das palavras terminadas em ume
do português. No português, as palavras terminadas em ume são masculinas. Eu digo o costume, né? O legume. No espanhol, não. No espanhol, essas palavras terminadas em ume, elas terão a terminação umbre e serão femininas. Eu vou dizer la costumbre, la cumbre, la legumbre, certo? Os dias da semana. Os dias da semana são masculinos, né? No português, de segunda a sexta, os dias da semana são femininos. A gente diz a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. No espanhol, não. No espanhol, os dias da semana, todos, sem exceção, serão masculinos. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado e el domingo. Certo? Uma outra curiosidade importante, gente, é que o nome das árvores, elas serão masculinas, né? Olha eu aqui misturando português com espanhol. O nome das árvores no espanhol são masculinos, certo? A gente vai dizer el naranjo, el maçaneiro, certo? Por quê? Porque árvore, no espanhol, a gente diz arbol, e arbol é masculino, el arbol. O único nome de árvore que não vai ser masculino é a la higuera, certo? É o único, é a única exceção, tá bom? Então, falando de heterogenéricos, é mais ou menos isso. São as palavras que mudam de gênero de um idioma para o outro, né? No português, elas possuem um gênero. Quando eu passo para o espanhol, elas têm outro gênero.